Olá, olá para você que acompanha o Vozes do Transporte. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio e agora com uma novidade, né? Sim, nossa xícara Nossa aqui, ó. xícara aqui. Vamos brindar aí. E lógico que o nosso convidado também recebe a sua xícara. E, Dani, sobre o que nós vamos falar hoje, né? Nossa, hoje o papo tá bom, hein, gente? A gente vai falar sobre motor, mais uma vez, sobre as possibilidades de descarbonização aí, que é o assunto da moda hoje, né? Que tá em pauta, tá em evidência, enfim. E hoje o nosso entrevistado é o Antônio Almeida, que ele é diretor de vendas da Cummins do Brasil, que é uma das maiores fabricantes aí de propulsores, né? Isso mesmo. E eu acho que em nível global. Tô certa, Antônio? Tá Seja certíssimo. muito bem-vindo. Obrigada aí por aceitar esse convite. A gente Muito sabe obrigado. da correria aí da agenda, mas obrigada aí por ter aceito. Não, primeiro eu queria brindar com vocês, porque olha que beleza que é de isso. caneca aqui, né? Vamos brindar. Vamos Obrigada brindar. a nossa aguinha. É muito bom estar com vocês aqui, é um prazer. Andréa, Dani, né? Mais uma vez nós juntos aqui podemos fazer esse programa que é fonte de informação, né, para todos e todas. Então, estamos aqui disponível para falar dos temas importantes, né? Afinal, nós estamos diante aí do desafio do século, né, que é a questão da descarbonização, e vamos falar um pouco aqui sobre as alternativas para isso, para a gente andar em direção a essa descarbonização. Legal. Bacana. Antônio, antes da gente começar, eu acho que seria legal você falar um pouquinho sobre essa sua trajetória dentro da Cummins. A gente sabe que você está há mais de 20 anos lá, não é isso? Exatamente. Então, como é que foi sua trajetória lá, por todo o processo, tudo que você já passou lá dentro, todos os setores? Sim. Bom, é uma história um pouco longa, né? São 24 anos, né, que eu estou na Cummins. Comecei lá na parte de supply chain, planejamento em 2000, e fui passando por algumas posições dentro de supply chain. Tive 3 anos nos Estados Unidos, na fábrica de geradores da Cummins, no norte dos Estados Unidos, em Minneapolis, Minnesota. E depois eu retornei ao Brasil aí já na parte de negócios, né, em distribuição. Depois eu fiquei em filtros, depois eu fui para motores, peças. Recentemente fui para filtros e voltei para motores na parte de on-highway. Então já trabalhei com a parte de motores off-highway, né, fora de estrada. E agora já faz 2 anos e pouquinho, 2 anos mais ou menos, que eu retornei aqui para a parte de motores, agora para motores ônibus e caminhões, né? E agora que você retornou, qual é o seu principal desafio aí? Que você vem enfrentando, vai? Olha, Dani, o desafio acho que é o desafio que o mundo está enfrentando, né? É a descarbonização, né? Eu acho que a Cummins ela tem focado na nossa estratégia Destino ao Zero, né? Que nós lançamos há 2 anos, que é como descarbonizar o mundo, né? Como a gente pode chegar nos nossos objetivos, que é realmente zero emissão. E como a Cummins pretende fazer isso, é descarbonizar agora, né? Passar por todos, usar a tecnologia disponível e que está sendo lançado, né? Onde a gente teve lançando ao longo dos anos e agora aprimorando ainda, né? Com o que a gente viu na Fenatran. Então a descarbonização, é o caminho da descarbonização, né? Como você faz a descarbonização não no amanhã, né? Mas agora, né? A gente sabe que tem diversos percalços, né? André, Dani, a gente vai falar um pouco disso, mas é como a gente faz isso hoje e não espera o amanhã para essa descarbonização, para essas zero emissões. Então essa é a estratégia da Cummins, é descarbonizar o mundo com a tecnologia e com as parcerias que nós temos com os nossos clientes. Pois é. Tivemos aí alguns dias atrás, semanas atrás, a Fenatran, e vocês apresentaram também um motor, né, que é a gás, justamente já dando esse start. Eu queria saber também, aproveitando, queria que você falasse um pouco sobre essa novidade, mas eu acho que a gente estava falando nos bastidores sobre os desafios, mas que o Brasil tem uma certa, ou não sei se pode se considerar uma vantagem da gente ter uma energia limpa, Perfeito. da gente ter assim, a questão do agronegócio. Sim. E isso pode nos trazer algumas vantagens em termos de biocombustíveis, né? Com certeza. E como que está isso dentro da Cummins, até aproveitando essa questão do motor a gás? Muito bom, André. Sempre muito importante falar da vocação do nosso país, né? Eu, como brasileiro, sou muito orgulhoso da nossa vocação e do expertise do Brasil, que passa pela questão da energia limpa, né? Das fontes renováveis, né? Hoje, a nossa energia elétrica ela tem uma base renovável muito forte, né? 90, 80 e poucos por cento, 90%. E a nossa vocação dos biocombustíveis começou há anos atrás, né? Hoje, o Brasil é um dos líderes em produção de etanol no mundo
e tem uma infraestrutura como nenhum país no mundo sobre biocombustíveis, né? Principalmente o etanol. Mas assim mesmo a questão do gás também é um combustível importante, já que no biometano, o potencial do biometano hoje é explorado de 3% a 5%. Então temos um potencial de biometano gigantesco no Brasil. Então eu estou muito confiante que o Brasil, usando a sua vocação, né, como você falou, sobre os biocombustíveis, né, isso passa pelo biodiesel, né, hoje os motores da Cummins, as tecnologias existentes, os motores já que estão no campo já possuem condição de atender o biometano até 20, né, o B20. Né, as novas leis, o biodiesel, o biodiesel até o B20, então já são certificados para isso, e tem testes para Bio100 sendo feitos, já que a gente entende que essa é uma maneira de descarbonizar através das tecnologias existentes. É possível, através de testes, a gente viabilizar isso. Então, o biometano é um exemplo dos biocombustíveis, né, André? O biometano também, como eu falei aqui. Então, essa vocação do Brasil, eu acho que é onde nós temos que nos debruçar como indústria e entender como é que o Brasil descarboniza a partir dessa infraestrutura que já é existente e a partir das tecnologias que estão sendo lançadas, como foi na Fenatran, onde a gente lançou produtos relacionados ao gás, né, e a outros biocombustíveis que vão estar cada vez mais presente aqui na descarbonização do segmento de comerciais. Eu achei interessante uma coisa que a gente também estava conversando nos bastidores, quando você disse exatamente isso aí, sobre aproveitar já essa infraestrutura e não ficar esperando isso acontecer, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como trabalhar essa descarbonização dentro do que a gente já tem hoje, né? Então, o que é possível a gente hoje... Porque vocês estão trabalhando muito isso, né? Presente, sim, futuro, enfim. Perfeito. O que hoje a gente tem e o que hoje já dá pra gente ir fazendo pra tentar chegar nessa meta aí da descarbonização. Perfeito. A gente, através da estratégia Destino ao Zero, né, e a gente não tem dúvida que o futuro vai ser zero emissão. O que a gente tem certeza também é que até chegar lá tem muitas opções para a gente descarbonizar. Então, com as tecnologias existentes da Cummins, a gente é capaz de diminuir ou reduzir em 1,4 gigatoneladas de emissões de carbono se a gente começar agora. E para começar agora, as tecnologias que estão disponíveis foram as que nós lançamos na Cummins, e a Cummins está focando muito em alguns tipos de combustíveis, né? Primeiro foi o lançamento, e a gente chama do agora, do amanhã e do futuro. Né? O agora foram os motores a gás, né? O 6,7 litros a gás, 15 litros a gás. Né? O 15 litros, para que tenham uma ideia, é o maior motor, o maior propulsor em potência, e ele é muito parecido com a potência do motor diesel, então é um produto que disponibiliza a mesma potência de motor diesel no gás, né? E pode ser usado em ecossistemas, por exemplo, como na usina de cana, em madeireiras, né? Então, a disponibilidade do gás, ela pode fazer uma descarbonização, e quando você fala do biometano, e aí você tem um ganho ainda maior, né, na questão da descarbonização. Então, o agora foram os lançamentos dos motores a gás, né, que podem ser adotados nessa nossa tecnologia atual, né, que foi lançado. O futuro está muito alinhado com o que a gente tem aqui de vocação no Brasil, que são os biocombustíveis. Né? Naturalmente, os motores Helm, né, que a gente fez o lançamento na Fenatran, que Helm é HELM, né, que é alta eficiência, baixas emissões, low emissions e múltiplos combustíveis. Então, ali são motores que as plataformas podem tanto funcionar no diesel, né, com alta eficiência, gasolina, né, etanol, né, também a gente pode falar um pouquinho mais disso, que é algo que a gente se orgulha muito dos novos produtos. Eu achei curioso, porque é para pesada, né? Sim. Exatamente. Até a infraestrutura já está lá, mas o propulsor que pode fazer uso, né, da infraestrutura e do combustível já existente chegou agora. Está chegando, e é por isso que a Cummins acredita nessa descarbonização. As opções que vão ter através dessa plataforma Helm, e também o biogás, né, o biometano, que no Brasil, como eu falei, a disponibilidade ela é cada vez maior e tem um potencial muito grande disso. Então, nessas novas tecnologias é o amanhã, né, o amanhã que está próximo. Né? Nos próximos anos a gente vai poder não é um amanhã fazer tão uso. Distante assim, né? Não é um amanhã tão distante. A gente estava falando, né, Dani, da infraestrutura no Brasil. Né? Hoje a gente vê em alguns países do mundo existindo a tecnologia dos equipamentos de zero emissão,
mas a infraestrutura ela ainda tem um trabalho, né? Tem um caminho a ser feito. Então, se você pode fazer redução de emissões agora, é isso que a Camis acredita. O destino ao zero está lá, mas o caminho até chegar lá tem que começar agora, né? E é através do motor a gás 6.7 15 litros, é através da tecnologia Helm e é através de outras tecnologias que a gente vai falar um pouquinho aqui daqui a pouco. Mas eu tenho convicção que essa infraestrutura que nós temos no Brasil e a vocação do Brasil para biocombustíveis vai nos possibilitar essa descarbonização no hoje e no amanhã. E o futuro, com certeza, tem uma preparação que a gente vai falar um pouco também. Esse motor Helm, na verdade, essa plataforma é uma plataforma, né? Exato. Até para quem nos assiste entender, é um motor, é uma plataforma que você pode aplicar o combustível conforme a demanda. É o mesmo motor, o que mudaria o cabeçote, alguns componentes. Perfeito, exato. Isso também você faz uma produção mais enxuta, o que vai ao encontro das questões sustentáveis. Exatamente. Se fala muito de em qual momento, né, da cadeia você está reduzindo o carbono, né? E a gente tem que falar nos 3 escopos, né? Escopo 1, 2 e 3. A Camis foca muito no escopo 3, né, onde a gente consegue impactar mais ainda, porque os nossos produtos estão no mercado. E aí falando um pouco, né, de como que você adota novas tecnologias, Andréa, Dani, eu estava explicando um pouco para a Dani, né? São 4 elementos. Então a nova tecnologia pode fazer que possibilita que o trabalho seja feito. Então eu estou falando de autonomia, estou falando de torque, eu estou falando de consumo, né? Então ele consegue fazer o trabalho, né? O segundo tem infraestrutura disponível para essa tecnologia, né? O terceiro eu consigo dar serviço, né? Eu tenho manutenção, e aí é onde entra a questão do Helm, que eu vou aprofundar um pouco mais. E o quarto é se o custo total, né, de operação, TCO, o TCO, famoso TCO, né, Andréa, se ele é razoável, né, porque alguém vai ter que pagar por isso. Então né? esses 4 conceitos que você está dizendo é o que se deve levar em consideração na hora de adotar a nova tecnologia. Uma tecnologia ali para a sua frota ali, enfim. Perfeito. E aí vamos voltar no ponto da infraestrutura, né, onde o ponto da infraestrutura a plataforma Helm beneficia. A utilização dessas possibilidades de biocombustíveis, de tecnologias que reduzem a emissão, mas com um produto que ele é conhecido no mercado do ponto de vista técnico. Então, você treinar técnicos para atender no mercado células de combustível, pacotes de bateria, eixos elétricos, vai acontecer. Mas você precisa treinar essas pessoas porque são produtos diferentes. Né? Para você dar serviço nisso... É diferente você dar um serviço no motor a diesel, um motor para biocombustíveis. E o Helm tem a vantagem de você ter o bloco, né, abaixo do cabeçote, o bloco e os componentes, eles são comuns à tecnologia atual. Né? Obviamente com eficiências muito maiores, né, com ganho, né, de eficiência muito grande, que é o que importa também, porque assim, ganhando eficiência, você vai reduzir as emissões também, mas ele te possibilita com os mesmos técnicos que você tem, com as mesmas oficinas, você dá serviço, obviamente com treinamento, um upgrade, né? Porque ali você vai ter, na parte do cabeçote, a adoção do combustível e a diversidade dos combustíveis, que é o ganho da plataforma Helm. É você poder adotar. Né? No Brasil, tem muita regionalização, né, Andréa e Dani? Vocês falam muito com transportistas, né, pessoas do segmento. Então, a Vozes do Transporte fala muito com o mercado. Né? E eu acho que o legal de a gente estar aqui é falar sobre a realidade. Né? Qual é a realidade? É que em cada região diferente você pode ter um tipo de combustível disponível. E para isso, adotar, né, nesses segmentos, com a tecnologia Helm, para aquela região específica, um tipo de combustível, é onde você tem o ganho de escala, o ganho de eficiência e o ganho na descarbonização. E o TCO, né? Que para o cliente também, final, isso é o mais importante. Exatamente. Eu queria entender um pouco sobre o motor a etanol. É um motor de quantos litros? E ele atenderia muito bem a galera do agronegócio, né? Porque é aquela coisa do ecossistema, como você bem disse. Mas somente nesse... Eu também queria saber se era só nesse segmento ou se também... Outros segmentos podem ser atendidos, né? Sim, eu acho que uma das expectativas, né, que o Brasil tem por conta dessa vocação dos biocombustíveis é o etanol. Né? E nós lançamos na Fenatran essa alternativa, né, importante para o mercado, que é um motor 6,7 litros etanol. Um motor de 6,7 litros. 6,7 litros com
365 HP a 2.800 RPM. Então é um motor que tem, do ponto de vista de entrega, né, de potência, torque, rotação, muito próximos ao diesel, né, e até com condições de ir além. E obviamente é uma opção para os transportistas que querem evoluir na descarbonização. Não é só uma questão de densidade energética, mas é também a condição de como que eu descarbonizo com um produto que possa te possibilitar e fazer o trabalho que você precisa. E às vezes com um custo um pouco menor, né, do que dessas novas tecnologias. Porque é uma tecnologia que já existe no mercado. Né? Exatamente. A gente falou de infraestrutura, né, Dani? Olha só como a infraestrutura no etanol já está disponível. Sim, super disponível. Em qualquer lugar do Brasil. Não muda nada, exatamente. Perfeito. A oferta é boa. E aí quando você fala de pacote de solução, né, o Destino ao Zero fala muito de descarbonizar agora, né, a nossa estratégia. Mas veja que no caso do motor a etanol, ele tem vantagens que vão além de manter a mesma potência, a rotação, mas ele também não necessita nem o uso do Arla e o pós-tratamento. Então é muito mais simplificada a utilização, né? Você tem mais espaço no equipamento, o peso é menor. Então assim, é um lançamento que a gente está fazendo, né, para atingir diversos segmentos. Então ônibus, caminhões, né, entregas na cidade, urbanas. Isso que eu ia perguntar, porque por ser 6.7 é um motor para caminhão leve, médio, sim, seria mais ou menos isso, ele né? Ele pode atuar tanto num caminhão médio como no semipesado também. No semipesado. Né? Onde tem também entregas na cidade, curtas e coleta. É um motor mais silencioso frente ao diesel, o que faria muito sentido na coleta, né? Porque... Sim. Em bairros, lugares, regiões de hospitais, essas coisas, né? Que o ruído tem que ser menor. Sim. Exatamente. O gás é uma solução também muito viável para isso, né? No transporte de lixo, por exemplo, caminhões de lixo, né? De resíduos. Mas o etanol, sem dúvida, a disponibilidade do etanol na cidade permite que faça a descarbonização, né? Ou seja, as emissões são reduzidas, podem se reduzir em até 70%. Então veja o benefício que esse motor pode trazer, né? Um motor que nos Estados Unidos foi desenvolvido na base da gasolina, né? Para uso de gasolina, e o etanol 85%. E nós estamos trazendo agora esse lançamento aqui para o Brasil, que vai estar disponível para testes aí com os OEMs. E a gente tem certeza que essa é uma das adoções que podem facilitar muito a adoção de descarbonização com essa tecnologia da Cummins. E é uma demanda que veio mesmo isso que eu ia perguntar de mercado, as montadoras, os fabricantes. Porque é curioso, né? Assim, veio. Sim. Com certeza, Dani, assim, quando a gente conversa com os OEMs, a gente procura entender a demanda dos OEMs e dos clientes dos OEMs, né? Então, explica para o nosso público os OEMs, por favor. Quem são eles? São os fabricantes de equipamento. O que são? Os OEMs são os fabricantes de equipamentos, né? Nesse caso que a gente está falando. As montadoras. As montadoras, ônibus, caminhões. Então, a Cummins tem contato com praticamente todos os OEMs, né? Hoje com a Cummins, com a compra, né, que houve da Meritor, hoje se chama CDBS, Cummins Drivetrain and Braking Systems. A Cummins está presente em quase 100% dos OEMs no Brasil, de uma forma ou outra. Ou né? com motor ou com eixos. Perfeito, ou com componentes. Ou isso que eu pós-tratamento, turbos, sistema de injeção de combustível. Então a Cummins está presente em quase 100% dos OEMs. Isso nos permite entender o negócio dos OEMs como ninguém e permitir também entender quais são as necessidades dos clientes finais. E com certeza o etanol é uma das soluções, porque nos clientes finais ele também está disponível ali, né, no ponto de produção. Se você olhar, por exemplo, uma empresa que é uma usina de cana-de-açúcar ou de etanol, é um produto disponível. Reduz o custo super, porque eles já têm o combustível. Já tem o combustível. Exatamente. Que é um dos grandes... Que é 50% do quase, custo né? dele, Entre 30% e 50% do custo de uma operação hoje de transporte é o combustível. Perfeito. Né? Então, a gente vieram dessas conversas com, né, os OEMs também, né, os clientes finais, e também a Cummins sempre pensou em como que eu posso adotar a estratégia que melhor funciona para os países e para os segmentos necessários. Então, o time do Brasil aqui, nosso time de engenharia é extremamente capaz. A Cummins tem um centro de desenvolvimento de motores aqui que provê serviço para o mundo todo, né, aqui no Brasil. Então, os engenheiros aqui, o nosso time de 100, 150 engenheiros, provê serviços também para fora. Então, esse desenvolvimento veio por olhar o mercado, olhar a necessidade dos OEMs
e como é que a gente faz essa descarbonização no agora e não esperando para o futuro, para que a gente tenha lá toda a infraestrutura correta para começar daqui 10, 20 anos. Sim. E o potencial, né? Porque o etanol, como você bem disse, é potente aqui no Brasil, né? A questão do etanol. Sim. E o gás você já... o etanol, ou esse motor, ele vem para testes por hora, né? Sim. Com algum cliente. O gás já está no mercado, né? Desde a Fenatran. O gás está disponível, né? É um produto em que a gente tem orgulho de prover essas soluções para operações reais, né, do mercado, não aí como conceito disponível, né, mas sim um produto que pode já entregar as tecnologias, né, um produto que você pode encontrar tanto no 6,7 litros quanto no 15 litros. 15 litros já é para caminhão pesado, né? Extra então, pesado. Extra pesado. Exatamente, ele atende 530 HPs, né? E ele entrega também uma redução, se for no biometano, importante, e no gás natural também. Então, o que a gente quer ofertar é um portfólio, André, de diversificado de produtos. O gás, com certeza, tem o espaço dele, né? O gás tem... a infraestrutura do gás vem melhorando, né? As agências de gás, né? Gasmig, Comgás, vem investindo na infraestrutura, o que é super importante. E já temos importantes corredores. Já dá para ir com caminhão a gás de curto, São Paulo a Rio de Janeiro. Trechos mais longos. Curitiba, talvez. Exatamente. Já tem os trechos. E entra naqueles 4 pontos que eu falei, né? O da infraestrutura, se você tem como dar serviço, você tem como prover o combustível. Então, com certeza, é uma das adoções que vão andar talvez mais rápido nesse momento, é a questão do gás. E alguns segmentos são mais presentes no gás, né? A questão de coleta, né, de resíduos é sem dúvida um dos que mais tem a demanda por gás, né? Porque ali você pode também aproveitar em algumas regiões onde está disponível o gás, mas também a questão de ruído, como você falou, André, ele é um produto que possibilita um menor ruído e uma redução extremamente relevante com relação ao diesel, né? E para o futuro? Quando a Camis fala na questão de tecnologias que a gente não está falando de futuro tão longe, Sim. O que você está enxergando ali? Se você enxerga também, se você tem alguma palpite de prazos, como que você está vendo esse momento? E se você, a complemento aqui a Dani, se você acredita realmente em 100% da eletrificação, porque eu te faço essa pergunta, porque se você analisar o Brasil, a gente ainda tem região que eu não consigo vislumbrar um caminhão elétrico ou mesmo a hidrogênio que tem autonomia, numa rota, por exemplo, lá da soja, onde ainda é terra de barro. Não tem estrutura de caminhão a diesel. De chão. Sim. Exatamente. Asfalto. Eu estava comentando, né, aqui com o André e com a Dani, pessoal, o quanto elas, né, o conhecimento que elas trazem aqui é muito importante para que a gente tenha uma boa discussão. E a infraestrutura, ela é um dos pontos que está sendo discutido, não aqui no Brasil somente, né, também lá fora. Uma das preocupações que a Cummins tem é como a gente preserva, né, a nossa capacidade de gerar energia elétrica de forma sustentável. Então hoje a adoção de carros elétricos gera uma demanda adicional por energia elétrica, obviamente, e a gente já tem, né, algumas restrições em alguns lugares em que você tem que ligar termoelétricas para sustentar, né, a condição de atender uma energia elétrica adicional. Então é uma das preocupações que a Cummins tem, como você faz essa transição de forma responsável e que possa reduzir o consumo, né, a emissão de gases, mas com um consumo de energia responsável. Então, falando um pouco da infraestrutura, né, o que eu imagino é assim, não dá para esperar 20 anos, 10 anos para a gente se preparar na infraestrutura. Obviamente, André, Dani, alguns segmentos vão fazer uma adoção mais rápida, né? O segmento de ônibus a gente vê que tem uma propensão maior à adoção de equipamentos elétricos, né, eletrificados. Eu acredito em incentivos, né? A gente fala aqui que o bem tem um valor, né, mais alto e isso aí tem que ter alguns incentivos, alguns benefícios, subsídios. E eu acho que isso vai depender muito de como é que vai funcionar. Acho que as experiências no mercado vão dizer muito sobre que rota vai ser utilizada. Eu não tenho dúvida que no longo prazo as emissões vão ser zero, né? E isso é porque a gente demanda de alguma forma. Os biocombustíveis vão fazer parte disso ao longo de muitos anos, eu acredito. Muitos anos, eu acredito que serão muitos anos
E como protagonistas. Né? Como protagonistas, Exatamente. eu acredito também. Agora, como é que a gente vai fazer essa infraestrutura chegar em diversos pontos? É aí que está o engajamento da sociedade, de governos, dos próprios atores aí que estão, né, nessa questão da infraestrutura, né? Mas a gente conversa sempre sobre isso, né? Vários colegas do segmento estiveram aqui e a gente sabe que hoje uma grande parte da frota, né, 300 mil caminhões, estão ali com mais de 15, 20 anos. Essa descarbonização no Brasil, ela pode começar também por fazendo uma troca desses equipamentos, que hoje tem uma renovação da frota. tem uma emissão, emissão, né, exatamente. Então a gente fala, né, com os nossos colegas aqui o quanto tem de benefício você pegar um Euro 0, né, Para um Euro 3, para um Euro 6, para um Euro 3. Então se você conseguir fazer uma substituição da frota, né, que também exige, né, incentivos, regulações, eu acho que isso também vai nos levar, né, na direção correta. Sim. Mas a infraestrutura, eu acredito que é um ponto em que todos estão debruçados e dizendo como é que a gente faz, quanto tempo leva. Porque está acontecendo isso na Europa, né, onde a tecnologia está disponível, mas a infraestrutura precisa se adequar. Foi uma das discussões na última feira que teve lá do IAA, foi essa, né? Exato. E eu acho que isso é um ponto importante, porque hoje o Brasil, acredito que diferente de todos os lugares, realmente a frota nossa é muito envelhecida. Muito. Então, assim, não adianta a gente estar discutindo para uma parcela de transportadores, empresas que conseguem adquirir o poder de compra para comprar um caminhão com essas tecnologias e não olhar para esse outro lado que também é o grande poluidor hoje, né? Que está tudo na mão dos autônomos, que não tem poder de compra. Não existe um programa ainda, se Deus quiser vai sair, mas a gente não está tem esperando. O programa que o governo apresentou foi o ano passado. Foi o ano passado. Foram 3 meses de programa de renovação. Exato. Eu tenho conversado muito com os fabricantes e eles acharam muito positivo, apesar de curto. E demorou, porque tem toda uma burocracia, funcionou. Não, e eles estão tudo que já também. Se apresentou até agora, esse foi o mais eficaz. Você concorda? Você acha que é isso mesmo? Eu acredito que foi um passo importante, André e Dani. E eu acho que para acontecer, você precisa ter aquela fagulha que, né, demonstra que é possível fazer. Eu acho que apesar do tempo ter sido curto, o programa foi fundamental para entender onde estão as oportunidades para que se torne um programa real. Fora a parte de incentivos, eu acho que tem toda a questão de legislação, né? Como é que você faz para poder fazer o destino correto, né? Também para aquele produto que vai ser descartado. Sim. E eu acho que tem muitas empresas ajudando em como fazer isso, provendo serviços de uma forma muito organizada. E obviamente o governo precisa tomar decisões, mas ele também está buscando. Eu tenho escutado interlocutores dizendo que eles estão abrindo para pessoas virem e darem sugestões. Então, eu acho que é um caminho, né? Eu acho que vai depender de subsídios, né? Vai depender mas é um caminho de descarbonização que eu acho que pode trazer um grande resultado para todos do segmento. Falando um pouco da descarbonização, né? Eu vou falar um pouco aqui de como é que a Cummins na Fenatran se posicionou ali. Então, é o hoje, o amanhã e o futuro. E o futuro, para nós, ele já está acontecendo, né? Um dos lançamentos que nós fizemos foi o eixo 14XE, né, que já é um produto amplamente testado nos Estados Unidos, né, com mais de 1.500 unidades produzidas, mais de 3 milhões de quilômetros testados. Então, é algo que nos dá muita confiança de que os produtos do futuro estão disponíveis hoje, caso seja necessário por parte das montadoras. Então o eixo é um exemplo, né? O eixo 14XE. Ele é para implemento ou ele é para caminhões, ele é para caminhões, para utilizar nos chassis, né? E nos implementos também, mas no chassi de tração, né? São os eixos tracionados da Cummins, e com tração eletrificada. E é um produto em que traz mais capacidade de carga, mais capacidade de torque. Então nós viemos com essa novidade para que os OEMs também digam: na medida em que eu faço a descarbonização, eu tenho o produto porque a Cummins está presente não só no hoje, no amanhã, mas também no futuro, que pode ser agora. E esse eixo, ele dependendo da demanda, né? Dependendo da demanda, o produto está disponível. E esse eixo ele pode contribuir bastante com a redução de consumo no motor diesel, por exemplo, né? Com certeza a emissão, André, ela passa por todos os componentes, né? A Cummins, ela tem hoje, com o universo aí de companhias, né? A gente fala da Accelera, né? Que
tem essa conotação de acelerar a descarbonização. Aliás, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Acelera by Cummins. Isso, né? exatamente. É um business que foi criado há 2 anos pela Cummins, né, que vai focar na emissão zero. Né, então ele está mais para o futuro ali. É uma empresa focada em como eu posso descarbonizar, né, ter zero emissão através dos novos eixos, do conjunto de baterias, né, que a Cummins ao longo dos anos vem adquirindo não só empresas, mas o expertise em como você fazer o gerenciamento da bateria, como você carrega. Também, né? Exatamente, a temperatura que você deve manter, né? Você gerenciar a temperatura é importante para a vida útil da bateria. Sim. E a questão da célula de hidrogênio. Nós lançamos na Fenatran também a nova célula de hidrogênio de 45 kW, né? E tem novos lançamentos sendo feitos para que o cliente possa fazer o uso dessas tecnologias hoje, se for necessário. Ai, como funciona essa célula? Como que é? Eu vou falar de prática, duas coisas. Não só da célula de hidrogênio, mas também dos eletrolisadores. Né? Os eletrolisadores, aí é uma forma de você fazer a geração de hidrogênio através de uma fonte limpa que pode gerar o hidrogênio verde. Então hoje, se tem clientes que hoje precisam gerar o hidrogênio, é através dos eletrolisadores da Cummins que já podem fazer a geração de hidrogênio. Ou seja, isso não é só no transporte, mas na indústria. Na indústria. Exatamente. Então a célula de hidrogênio ela faz a partir de uma reação química, ela transforma a energia da célula em energia elétrica para poder fazer a potência das baterias. Ou seja, o conjunto, né, dessa reação química ela gera energia para recarregar as baterias. Então o final, né, no final do processo a gente acredita que ele vai ser através da célula de hidrogênio que vai carregar as baterias e isso vai dar aquela autonomia necessária enquanto você tiver o combustível que é o hidrogênio. Então essa reação química do hidrogênio gera a energia elétrica que carrega as baterias para poder mover o propulsor e mover o equipamento. Então, se você já está trazendo esse componente, isso significa que já existe uma indústria aí querendo trabalhar para já se criar uma infraestrutura. Porque ela é morosa. Então, quanto mais cedo a gente começar, melhor. É mais ou menos isso, né? Eu acho que as experiências, André, são importantes. A Cummins tem, né, no Centro-Oeste, nós tivemos alguns trabalhos já com o eletrolisador para justamente fazer como é que a gente pode fazer aproveitar a nossa rede de energia elétrica e através do eletrolisador, dependendo da disponibilidade de energia elétrica, você também entrar com o eletrolisador para gerar mais energia elétrica. Então, como é que você faz isso é em Furnas, que nós temos esse protótipo lá junto com Furnas. A gente pode trazer em algum momento com mais detalhes, mas para quem quiser isso tem na mídia. Sobre esse projeto de Furnas, fala como é que você pode integrar de alguma forma a energia elétrica gerada por fontes renováveis, através de hidrelétricas, por exemplo, né, eólico, mas também como é que você pode armazenar e fazer uma geração através desse eletrolisador que também pode se conectar na rede elétrica a partir de você ter o hidrogênio fazendo a eletrólise e gerando energia elétrica. Isso é bacana. Isso é uma dúvida que eu tenho, né? A gente fica vendo todas essas tecnologias, enfim, as montadoras super preparadas, ok, né? Você enxerga que o mercado em si, o transportador, o frotista, ele está engajado nisso também? Ele entende essa tecnologia? Ele entende aonde ele pode usar cada coisa? Como é que você está enxergando o mundo do transporte, que não é só, né, os fabricantes, enfim, tem quem compra também. Sim. Como que você enxerga isso? Você acha que as pessoas estão preparadas já para todo mundo falando a mesma linguagem, né? Acho que é uma excelente pergunta, Dani. Eu vejo hoje o segmento de transporte muito ciente do desafio que está aí pela frente, né? E é por isso que cada vez mais o conhecimento técnico e provar soluções como o transporte de maneira responsável vai fazer esse movimento da descarbonização. Eu acho que, respondendo sua pergunta de forma direta, eu acho que tem alguns fatores, né? O custo, né? A infraestrutura, se pode se dar serviço, mas eu acho que a tecnologia consegue fazer o trabalho que eu preciso entregar e o transportador, com certeza, ele está fazendo, dizendo, ok, quais são as opções que eu tenho? Sim. Quais são as opções que melhor funcionam para o meu segmento, para a minha região? O que isso, em termos de custo e de benefício para o meio ambiente, traz?
e o que o meu cliente também está disposto a juntos fazermos a descarbonização, né? Porque isso implica, eu acho que a questão de custo ela é um dos fatores importantes também. Mas eu vejo, sem dúvida, os transportistas hoje se engajando, fazendo todo o processo de teste, tem muito conhecimento na área do transporte, e a retroalimentação deles para nós, dizendo, olha, isso aqui funciona melhor, isso aqui funciona talvez de uma maneira diferente, é super importante para a gente aprimorar cada vez mais na aplicação. Porque no final das contas, o transportista ou o motorista do caminhão que está operando, ele vai dar feedback para o líder da frota, para o líder de manutenção. E o líder de manutenção vai dar feedback para quem está gerenciando a parte de compras da empresa, a parte de vendas da empresa. Então, é uma cadeia em que a Camis conhece muito bem, né, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e eu tenho certeza que essa retroalimentação, né, desse processo é o que vai gerar cada vez produtos melhores e realistas do ponto de vista do mercado. Eu não tenho dúvida que essa descarbonização vai acontecer, acho que o engajamento existe, mas como eu falei, o Brasil tem o benefício dessa diversificação. Né? O caminho da descarbonização passa pela diversificação. Sim. E eu acho que os atores, como os transportistas, estão totalmente engajados nisso. Você está na área de vendas, né? Como que você avalia o mercado Brasil, principalmente nessas questões aí, dessas demandas que não são mais futuras, elas já estão acontecendo, né? Frente a mercados como os Estados Unidos, que é o berço da Camis, né? A origem da Camis, e até a Europa. Eu queria que você fizesse uma análise, como que a gente está? Em termos de tecnologia, né? E até em termos do que como os fabricantes estão buscando. Porque os fabricantes eles vão trazer o que eles estão sendo demandados. Mas eu sei também que existe aí suas matrizes que também impõem algumas coisas. Posso até citar aqui a Volvo, que no passado chegou a falar, não vamos ter mais carros, né, voltando para automóvel, a combustão. Exato. Então, a Volvo Caminhões pretende até 2040, se eu não me engano, não produzir mais veículos diesel. Isso vai ser uma demanda onde ela estiver. Né? Então, eu queria entender como que está o Brasil nisso. Obviamente, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande aqui, Andréa, sobre como nós vamos trilhar o caminho da descarbonização que está começando agora. Eu vou trazer um outro nome aqui que é Amplify. Amplify é o nome de uma empresa que foi criada em joint venture da Camis, com a Daimler e com a Packard Mundial, para fazer baterias, e uma empresa de baterias também, que faz parte dessa sociedade, que está implementando uma fábrica de baterias nos Estados Unidos chamada Amplify. Isso permite que você, vamos dizer assim, compartilhe os investimentos, porque, como eu falei, talvez a espera de que a descarbonização seja rápida, ela talvez não aconteça tão rápida, mas ela vai acontecer. Então, como é que você lida com isso de uma forma em que os investimentos também, que são muito grandes, façam sentido? Exatamente, Dani. Então, essa joint venture é um exemplo, né, que se chama Amplify. Ela já tem um lugar escolhido nos Estados Unidos onde vai ser a planta, e lá vai se produzir pacotes de baterias que podem atender os OEMs, os sócios da Camis, nessa fábrica, mas também a Camis vai poder comercializar essas baterias para outros fabricantes, para outros fabricantes de equipamentos, as montadoras. Então esse é um exemplo de que, mesmo nos Estados Unidos, apesar de ter toda essa demanda por descarbonização, isso é feito de uma maneira em que faça sentido para o negócio do ponto de vista econômico e onde você possa mitigar alguns riscos inerentes. Eu acho que no Brasil, legislação é um tema importante para nós. Né? Você pega, por exemplo, a legislação de etanol, né, para pesados, ela ainda não existe. Né? Você pega a questão de biocombustíveis, B100, você precisa pedir, né, uma licença específica, uma autorização específica. Então eu acho que tem um trabalho aqui de infraestrutura, mas também de legislação que nos ajude a mover de forma rápida e também com uma certa segurança para investimentos cada vez maiores aqui no Brasil. E a Europa, eu acho que vem sentindo, né, a realidade de ter um movimento bastante voltado para a eletrificação, onde foram feitos muitos investimentos pelos OEMs, e eles estão entendendo que essa parte de infraestrutura talvez leve um pouco mais de tempo. Acho que a única dúvida que eu
que eu não tenho é que cada um vai olhar para o seu mercado e falar o que faz mais sentido. A gente vem falando do Brasil, da vocação dos biocombustíveis, da disponibilidade de combustíveis que vão ajudar, né, a descarbonização. E esse mesmo caminho vai ser diferente para a Europa, vai ser diferente para os Estados Unidos. Mas eu acho que uma coisa não se tem dúvida. Para avançar nisso, você precisa ter parceiros fortes, você precisa ter a tecnologia, que é o que a Camis traz através da nossa tecnologia, dos lançamentos que estão sendo feitos e da parceria com os OEMs em vários segmentos. Eu falei aqui do eixo elétrico, falei aqui das células de hidrogênio, mas também os eletrolisadores entram nessa questão não só por parte da indústria, mas talvez para clientes que queiram fazer uso dos eletrolisadores para gerar o combustível na ponta, né? A América do Sul vai representar, a McKinsey lançou essa informação, a América do Sul vai representar em até 30% da disponibilidade de hidrogênio no mundo. É um dado importante. Nos próximos anos. Então, imagina que o Brasil, né, tem alguns projetos no Porto de Pecém, né, com o Porto de Roterdã, na Holanda, onde está se buscando sinergias, porque o hidrogênio, com certeza, é um dos combustíveis é o combustível no futuro que vai fazer parte da descarbonização completa. Mas até lá você tem que desenvolver a infraestrutura, criar a legislação que vai suportar isso e desenvolver a tecnologia, que é a parte que a Camis está fazendo e de forma muito próxima dos clientes para poder ser uma alternativa real agora, amanhã e no futuro. Sim, é que a tecnologia sempre parece que ela anda primeiro, né? Ela chega primeiro em tudo, e aí depois parece que a infraestrutura, a legislação, a própria absorção do mercado vem depois, né? Como Perfeito. Foi com o próprio Euro 6 mesmo, né? Exatamente. Ele chegou, levou um ano para ser... Porque Exato. é um caminho sem volta. Não tem como. Não tem como. Eu queria que você explicasse um pouco o que a gente estava falando também nos bastidores sobre o hidrogênio por combustão, alguma coisa assim. Perfeito. Na plataforma Helm, foi bom você falou isso, André, porque talvez eu passei muito rápido pelo Helm e falei muito dos biocombustíveis, mas o hidrogênio é uma das soluções que o Helm é capaz de atender. Então você tem ali a troca, né, da parte superior do motor, e ali você consegue também operar com o combustível hidrogênio na combustão. Então você tem ali... Não precisaria da célula? Você não precisaria da célula, exatamente. Nossa, na mesma infraestrutura, vamos dizer assim, né, do bloco para baixo, você consegue operar fazendo algumas modificações que são inerentes daquele combustível, mas é possível que isso seja, inclusive na Europa, isso foi definido como uma fonte de descarbonização importante, a combustão. É o hidrogênio e a combustão. E no Brasil está se tendo essa discussão, né? E me leva a crer que isso é mais barato. Com certeza a tecnologia ela tem um custo diferente de você ter uma célula de hidrogênio. Exato. O desenvolvimento da célula de hidrogênio, os componentes ali, e tem uma questão de escala. E a autonomia também seria a mesma, porque hoje o hidrogênio ele teria uma autonomia infinitamente maior em relação às baterias, né? O volume de hidrogênio, a capacidade de geração, né, de potência do hidrogênio é muito grande. O que acontece é que o volume, né, que você precisa ter é onde está ali a característica que você vai precisar ter os tanques e todo o sistema de suprimento de combustível adequado para aquilo. Mas não é uma preocupação no hidrogênio a autonomia, pelo contrário, tem uma boa autonomia o hidrogênio. Eu acho que o ponto principal do hidrogênio aqui é o que a gente fala sempre, que é a escala, né? A escala está diretamente ligada à questão da competitividade e de ser uma solução que é competitiva, eficiente do ponto de vista econômico também. Exato. Então, a questão do hidrogênio, da combustão do hidrogênio, André, ela suporta muito essa condição de entregar um produto que seja capaz de entregar com uma competitividade no custo, né? Porque você não tem uma célula, você já tem a escala de um motor. Já tá tudo... O seu técnico já conhece o motor, né? Você já tem técnicos treinados, você já tem oficinas que atendem o produto. Obviamente tem as especificações necessárias para lidar com gás como hidrogênio. Mas é uma coisa bem menor do que você ter que ter toda uma estrutura nova, Exatamente, mas na infraestrutura ele já é conhecido. Sim. Não, é só para complementar se a intenção de trazer essa tecnologia para o Brasil para testes e se de alguma forma o mover pode acelerar isso. Boa pergunta, André. Hoje nós temos diversos fóruns, né, tratando de tecnologia, né? O Mover
Também a questão do combustível do futuro, né? Mobilidade baixo carbono zero, né? Brasil baixo carbono. São iniciativas que estão fazendo a gente mover na direção, né? Eu acho que o produto sendo lançado na plataforma Helm vai estar disponível no Brasil para a gente fazer testes, né? Os Estados Unidos lança, né, a sua nova emissão em 27, então a plataforma Helm nos próximos anos vai estar disponível de acordo com essas inovações também. Então, com certeza, no Brasil, o combustão a hidrogênio a gente enxerga também como uma opção, haja visto o potencial que o Brasil tem também de hidrogênio verde, né, a partir das fontes de hidrogênio que a gente tem. E esse motor, só para recapitular, ele está adaptado para quais tecnologias de... O motor Helm, ele vai desde os biocombustíveis, né? Então você fala do biogás, né? Biometano, a parte de etanol e gasolina, propano e também diesel e hidrogênio. Então, dependendo das plataformas, você tem o diesel em todas, obviamente, e algumas dessas em algumas plataformas. O diesel seria já focando em ter essa disponibilidade de tecnologia, focando em não só HVO, mas também B100. Que a gente acredita que essa é parte da descarbonização nessa nova plataforma, é a utilização do B100. Falando em B100, né, porque vocês como fabricante de motores, existe aí uma polêmica em relação ao B100. Aliás, acho que a partir de B alguma coisa já existe uma polêmica sobre a questão da qualidade, estabilidade do combustível. Mas isso, em termos de tecnologia, já está bem resolvido. A questão seria mesmo o armazenamento, porque é um combustível que ele tem que ser usado rápido, ele não pode ficar lá paradinho, porque os bichinhos podem contaminar, né? Alguma coisa assim, é isso? Eu acho que isso é importante você ter trazido, porque a tecnologia ela se adapta muitas vezes às necessidades, né, do mercado. E eu acho que com o biodiesel não é diferente, né? Muitos movimentos que foram feitos desde da utilização do B5, né? Depois B10, né? Agora B14 e com essa questão até 2030, até B20, sempre teve uma discussão com relação à estabilidade do combustível. Tem soluções para isso também, André. Você pode criar, por exemplo, heaters que possam trazer uma temperatura ideal, né, dessa mistura ali. Você pode refinar um pouco mais o biodiesel. Eu não sou especialista no biodiesel, mas eu posso te garantir com certeza que a tecnologia ela é possível se adaptar, mas com certeza eu acho que sociedade, né, o governo, a indústria, né, e quem está usando esse combustível, a disponibilidade do combustível, tem que se debruçar sobre como é que faz isso funcionar de uma forma que seja eficiente para todo mundo. O biodiesel tem, né, mas eu acho que hoje a capacidade do biodiesel de se apresentar como uma solução, eu acredito muito que é uma das soluções que vão se apresentar cada vez mais. O B20 já é possível e a gente ainda está no B14. Né? Então eu acho que conforme a gente vai avançando, eu tenho certeza que a tecnologia vai conseguir prover soluções, como eu falei aqui, né, não só a estabilidade do combustível, mas também o ponto que você melhora, né, para que o combustível seja colocado no motor. Então, eu acho que tudo é uma questão de qual é a demanda por isso, qual é a aplicação, né, e aí, a partir daí, a tecnologia poder porque mais aportar. Uma vez é isso, a tecnologia ela consegue, né, adaptar. Ela consegue se adaptar, exatamente. É mais fácil isso do que... Exatamente. Vocês são demandados por motor elétrico para pesados? Eu faço essa pergunta porque a gente viu na Fenatran 2 players assim, que são procurados no mercado de pesados, que é a Scania e Volvo, né? A Volvo já trouxe na edição passada lá o FM, agora a Scania com 30G, acho que é esse o nome do caminhão elétrico. E em pesados, que a gente, né, geralmente fala que é mais aqui urbano, nossa realidade. Vocês já são demandados por um motor aí desse tamanho? Como você pode imaginar, a Camis hoje, né, praticamente está em quase todos os OEMs, de acordo com o amplo portfólio que a gente tem. Né? Então, não necessariamente hoje o nosso trem de bateria está presente nesses OEMs que você comentou, mas através das parcerias que a gente estabeleceu, né, na fabricação de baterias nos Estados Unidos, como eu falei, da Amplify, né, que é parte da Accelera,
existem diversos veículos nos Estados Unidos sendo testados em diversas aplicações, não só em caminhões, mas também em ônibus. E isso nos permite, né, apresentar para os OEMs como uma solução também na emissão zero. Então, aqui no Brasil, eu acredito que isso vai depender muito da adoção, André. Obviamente, os planos do Brasil para o futuro, né, para a parte de baterias, ela vai seguir muito qual é a demanda dos clientes que hoje a gente tem parceria. Sim. Então, se você pensar em que alguns desses parceiros no futuro podem demandar uma necessidade local de fornecimento, obviamente que a Camis também vai avançar mais ainda nos estudos para poder ter essa disponibilidade no Brasil. Então, eu acho que a resposta para você é: estamos em contato com diversos OEMs, acreditamos que a nossa solução pode agregar muito, e eu acho que isso é uma questão de qual é o momento em que o mercado vai demandar isso, e de que forma ele vai demandar isso. Mas estamos caminhando, né? Caminhando. E eu digo que a apresentação dessas soluções, né, de solução de emissão zero, é porque elas já existem, né? Não são protótipos, então são produtos que já estão sendo testados, já estão disponibilizados, e eu tenho convicção que os OEMs, no momento em que forem demandados também, né, pelo cliente, pelo mercado, né, a gente vai estar disponibilizando esses produtos para que possam ser usados. Bacana. Perfeito. Olha, uma pena que acabou porque... Tava boa a conversa, Tava né? boa a conversa, e a gente, como jornalista curiosa, A gente vai falando, perguntando. Uhum. Mas a Muito gente bom. sempre tem uma pergunta final. Exatamente. Exato. Que essa a gente não te preparou. A gente não... Tem um monte aqui que vocês não me prepararam. A gente Olha. gosta de saber quem é o executivo fora da empresa. Quem é o Antônio? Quem é o Antônio fora da Amiga. empresa? O que ele Quando gosta? ele não está vendendo tecnologia, Ou quebrando a soluções. cabeça ali para atender as Legal. demandas. Bom, assim, eu tenho uma filha, né, a Laura, 9 anos, a Karine, minha esposa, né, a gente gosta muito de estar em família, né, curtir o final de semana. Minha filha gosta muito de mexer com Lego, ultimamente ela ela é aluno pesquisador da semana, então eu tenho investido alguns dias à noite fazendo pesquisa, e ela escolheu o tema Planetas do Sistema Solar. Então ali eu estou investindo tempo com ela, montando uma apresentação. Ela fala: nossa, papai, acho que eu posso trabalhar no seu lugar já, né? Olha só. Eu estou fazendo a apresentação de PowerPoint. Uma futura executiva. Falei: com certeza, filha. Então, assim, hobbies, eu tenho um hobby que é café. Eu gosto muito de café. Né? Vários tipos de café. Eu tenho lá minhas 3 máquinas, então... Legal. Tem algum que a gente... quando o executivo vem aqui, o convidado, a gente já tem sugestão de vinho, de um prato que harmoniza vinícolas, de lugares legais para visitar. Então fala café, porque a gente também Esse a gente não tinha visto ainda. Não tem nenhum segredo, assim. Eu gosto muito das máquinas que estão disponíveis aí no mercado, mas eu gosto sempre daqueles sabores que são sazonais, né? Então, por exemplo, menta com café, né? Delícia, deve ser café isso. com menta, e abóbora com pimenta. Meu Deus. Então, assim, são... Nossa, esse eu recomendo vocês provarem. abóbora com pimenta, depois abóbora você com me dá pimenta. mais... Menta acho que eu já até vi. Mas acho que eu já abóbora até com provei, pimenta. na verdade. Agora, Então eu recomendo vocês provarem. Eu gosto muito, é mais sazonal, mas é um passatempo meu ali. Eu bebo bastante café e gosto também de ofertar para as pessoas. E esses sabores diferentes é onde eu me arrisco sempre. Bacana. Olha, Foi foi ótimo ótimo o essa nosso última bate. dica. Foi ótimo. Todo o conteúdo Fechamos aí. assim com chave de ouro. Exatamente. Antônio, muito obrigada. Muito Obrigado a obrigada vocês. mesmo. Foi super rica essa conversa, né? Exatamente. Foi ótimo. Eu espero também que você tenha gostado aqui desse bate-papo, e a gente te aguarda na próxima semana com mais um episódio do Vozes do Transporte. Até Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até lá.